É sabido que os traumas causam um dano gigantesco na saúde emocional de todas as pessoas que passam por um ou outro tipo de trauma. Agora, você sabia que os traumas afetam a saúde física também? Pois é, sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Nos últimos meses, nós temos falado muito sobre relacionamento tóxico abusivo. Independente do tipo de relacionamento, do grau de relacionamento, relacionar-se com pessoas tóxico-abusivas acaba traumatizando a vítima. Seja essa vítima de um marido ou de uma esposa abusiva, seja vítima de pai ou mãe, de tio ou tia, de filhos, enfim, não importa. A grande questão é, afinal de contas, que tipo de dano um trauma pode causar na vida de uma pessoa? Não só emocional, mas fisicamente falando. O que é trauma, afinal? E o que pode ser feito para ajudar você a diminuir o máximo possível o dano causado por traumas na tua vida? Bom, vamos começar pelo básico. Sendo bem sucinto, trauma é toda a interação que causa um impacto grande, seja em nível emocional, negativo, logicamente, seja em nível emocional, seja um trauma físico, inclusive. E eu separei aqui, no meu sketchzinho, né, na minha colinha, algumas coisas que eu quero falar com você sobre essa questão dos traumas. Por exemplo, existem alguns traumas comuns que, de uma forma ou de outra, uma boa parcela da sociedade acaba sofrendo. Por exemplo, acontecimentos violentos. E muitas vezes você não precisa nem ser o coadjuvante desse acontecimento. Só o fato de você estar assistindo uma notícia ruim na televisão, dependendo da maneira como essa notícia é passada, isso já pode ser traumático. Então, já começa por aí, né? Segundo, abuso ou negligência durante a infância. Só antes de eu entrar nessa parte, só para explicar, você imagina um país em guerra, como a Ucrânia, por exemplo, e a Rússia. Você consegue se colocar no lugar daquelas pessoas e entender quão traumatizante está sendo essa guerra para todos os envolvidos? Não só para quem está no fronte de batalha, mas para as vítimas, para os seus familiares, para as pessoas que tiveram que abandonar suas casas e país por conta desse conflito. Você está entendendo? Então, esse trauma por acontecimento violento pode ser também um acidente. Pode ser até que esse acidente não tenha acontecido com você, mas você está passando na rodovia e vê ali a pessoa acidentada. Pronto, isso por si só já pode gravar uma memória, uma imagem extremamente traumática na tua mente. Então, acontecimentos violentos, eles são a primeira vertente, o primeiro estilo de trauma que pode afetar você emocionalmente de forma profunda e reverberar no físico. Segundo, abuso ou negligência durante a infância. Agora sim, olha só. Imagina você tendo um pai ou uma mãe tóxico-abusivo. Imagina você, uma criança de pouca idade, tendo como seus únicos referenciais pessoas que não lhe protegem. Pelo contrário, que te maltratam física e emocionalmente, muitas vezes, infelizmente, até em nível mais íntimo. É ou não é traumático? Com certeza sim. Agora, esse trauma causado na infância, talvez você não tenha percebido ou não se aperceba disso ainda, mas ele pode ser causado também por negligência sem sequer que o pai ou a mãe se aperceba. Criança quer carinho, não quer brinquedo. Criança quer atenção, não quer parque de diversões. Entendeu? Então, o fato de você, às vezes, ficar o dia todo no trabalho, se estressando, tira tempo para conversar com todo mundo, mas quando chega em casa, só dá um oizinho filho, oizinho filha, e leva um presente para suprir essa necessidade ou a sua ausência, se você acha que isso está ajudando a tua criança, desculpa, você está cometendo um grave erro. E uma hora ou outra, a vida vai te cobrar. Então, se esse é o seu caso, comece a pensar melhor a respeito de você mesmo e da maneira como você está criando os filhos. E existem outros tipos de negligência infantil que podem ser traumáticas aqui. Tá? Porque, entenda, a questão é a maneira como aquela criança entende a negligência. Não interessa você chegar e dizer, né, colocar no comentário do vídeo, por exemplo, eu nunca negligenciei minha filha, meu filho, mas ele é todo traumatizado. Quem é que disse que você nunca negligenciou? Não, eu estou dizendo. Não interessa o que você está dizendo como adulto.
O que interessa é a forma como aquela criança percebeu a negligência. É a visão dela que interessa, não é a tua. Porque é a visão dela, quando criança, que vai transformá-la num adulto traumatizado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Não interessa a tua percepção como adulto. A maneira como você percebe o mundo do teu filho ou da tua filha é uma. O que nos interessa é a maneira como o teu filho ou a tua filha percebe o próprio mundo e percebe a tua conduta para com ele ou ela. Lembre-se disso. Um outro ponto importante aqui. Experiências. Já falei, como acidentes graves, por exemplo. Essa é uma experiência que pode ser traumática. Agora, existem outras experiências traumatizantes. Por exemplo, quando uma criança vê um assalto, quando a criança vê um pai ou uma mãe brigando, com ou sem violência física, não importa, mas vê a briga. Quando uma criança ouve palavras de baixo calão ou discussão acalorada dos pais, aquilo que está sendo dito pode sim traumatizá-la emocionalmente. Uma criança que passa por uma perda de um ente querido, talvez horas ou minutos antes deu um abraço, deu um beijo, se despediu, e pouco tempo depois descobre que aquela pessoa que ele ou ela tanto ama adormeceu na morte. Isso por si só traumatiza essa criança, ou pode traumatizar, né, essa criança, tá? Então, existem várias formas, infelizmente, de um ser humano se traumatizar. Hoje em dia eu defendo até que é muito difícil encontrar alguém que não carregue dentro de si algum trauma, de menor ou maior intensidade. E falando sobre a intensidade dos traumas, eu quero trazer para você aqui pelo menos 4 tipos de trauma que afetam profundamente e emocionalmente o ser humano e que contribuem para adoecimento físico, não só emocional. Traumas agudos, resultado de um impacto único, de um evento único. Esse é um tipo de trauma que, mesmo sendo um único evento, pode causar uma ferida profunda em nível emocional no indivíduo. O segundo é o trauma persistente. É aquele que ocorre, por exemplo, com abuso, dos mais diversos tipos. A pessoa ela fica revivendo aquele abuso mentalmente. Isso acaba se tornando um trauma persistente, ele persiste na mente daquele indivíduo. Terceiro tipo é o trauma por desastre. E aqui a gente pode colocar desastre, guerras também, catástrofes naturais ou catástrofes causadas pelo homem. E um quarto tipo de trauma é o trauma gestacional. É aquele que ocorre do 3º ao 9º mês de gestação, enquanto aquela criança ainda está no útero. Sim, é possível que uma criança do 3º mês em diante, ainda no útero da sua mamãe, sofra traumas que depois afetem a vida dela toda, mesmo depois de adulto, depois de idoso, inclusive. Talvez você agora se pergunte assim, ó, Álvaro, é possível fazer alguma coisa a respeito? É. Só que antes disso acontecer, eu vou pedir para que você deixe o teu joinha nesse vídeo, se está fazendo sentido para você. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito no canal. Compartilha junto comigo aquilo que você tem para dizer. Coloca teus comentários aqui a respeito desse vídeo. Eu quero muito saber a tua opinião e principalmente saber se conteúdos relacionados a essa conexão mente-corpo e como é que isso tudo interfere na tua saúde física, além da emocional, é algo que interessa a você, porque eu vou começar a trazer cada vez mais vídeos sobre essa interação mente-corpo aqui no canal, tá certo? E vou fazer um pedido especial para você agora, nesse momento. Sabe esse link que está aparecendo aqui em cima, ou que está fixado aqui no comentário? É o primeiro link que vai aparecer no comentário. É para você fazer parte como apoiador VIP aqui do canal. Isso é muito importante. O teu apoio como VIP do canal, investindo menos de R$8 por mês, me ajuda a manter o conteúdo do canal sempre ativo, me ajuda a manter esse canal no ar, com cada vez mais conteúdo para você, tá bom? Muito obrigado desde já pela tua compreensão e pelo teu apoio. Então, bora lá e compartilha esse vídeo se fizer sentido para você. Eu gostaria muito que você me ajudasse a crescer esse canal. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar muito ainda. É possível fazer algo a respeito, então, para que você possa eliminar traumas da tua vida? Claro que sim, claro que é possível. Inclusive, tem live minha para os membros VIP, liberado aqui no canal, onde eu faço um processo de cura de traumas mesmo. E você pode assistir essa live e fazer esse processo aqui no canal do YouTube. Aqui mesmo, nesse canal você consegue fazer isso, tá?
Uma outra forma de você eliminar traumas da tua vida é fazendo terapia com um profissional de alto nível, de alta qualidade. Um profissional que realmente traga para você resultado de verdade. Se você for no meu Instagram, que está aqui em cima, ó, você vai encontrar diversos profissionais do grupo Bragbiano, formados pelo método TEM, por mim, pela minha esposa, e que tem uma expertise enorme, excepcional, em ajudar pacientes a se libertarem de traumas, independente do nível de aprofundamento desse trauma, independente do momento que ele foi adquirido ao longo da tua vida. Entenda, se você souber a mecânica, a forma como se libertar de um processo traumático, você consegue eliminar essa dor da tua vida. E eu digo isso com absoluta, plena e total certeza em um vídeo público na internet para todos os que forem assistir esse vídeo. Só eu, pessoalmente, já ajudei mais de 100 pessoas a se livrarem de traumas nas suas vidas e terem uma vida feliz e saudável. Coisas que às vezes estavam impedindo elas de ser felizes ao longo de décadas, de anos, e que em pouquíssimo tempo de terapia a pessoa conseguiu se libertar. Então, quando eu digo para você que é possível, eu estou falando com conhecimento de causa, e eu tenho certeza que muitos dos meus pacientes, ou de pessoas que viram já essa live que estou comentando aqui, vão comentar nesse vídeo a respeito de suas próprias experiências, e aí você mesma vai poder tirar as suas próprias conclusões. Tá certo? Bom, qual que é o maior impacto que situações traumáticas trazem para o organismo? Por exemplo, todo trauma, acredito eu que eu posso trazer essa afirmação aqui para esse vídeo. Todo trauma, ele se forma com base no medo. E todo o medo, quando nós ativamos o medo nesse nível, na nossa vida, pode fazer com que, em médio e longo prazo, nós venhamos a adquirir problemas, como, por exemplo, insônia, úlcera gástrica, enxaqueca, profundas dores gastrointestinais, diabetes, pressão alta ou pressão muito baixa, problema respiratório, problemas relacionados à musculatura, coluna, ombros, bico de papagaio, por exemplo, fibromialgia, alergias. Você está entendendo como o trauma ele pode disparar processos neurológicos que, por sua vez, podem ocasionar em doenças fisiológicas? Porque tudo é administrado por esse cara aqui em cima. Vou dar um exemplo prático para você. Imagina que você foi uma criança que sofreu muitos abusos emocionais por parte do papai ou da mamãe. De repente você vai crescendo. E você percebe que quando você ficou mais velha, esse papai e essa mamãe, que antes fizeram tanto você sofrer, agora tratam os netos de uma maneira completamente diferente. E por mais que você não queira se sentir assim, vem raiva, frustração, muitas vezes até ódio, decepção, ciúme, inveja. E todos esses sentimentos acabam fazendo com que você adquira, por exemplo, dores fortíssimas de cabeça, problemas intestinais, talvez até síndrome do intestino irritável. Pode fazer com que você acabe adquirindo problemas de coluna fortíssimos, gravíssimos. E em determinados casos mais graves, faz com que você, inclusive, possa vir a adquirir diabetes, distúrbios de pressão, distúrbios neurológicos, insônia. Simplesmente pelo fato de você perceber relativa impunidade, por assim dizer, por parte daquelas pessoas que te fizeram sofrer tanto enquanto você era jovem, mas que agora pagam de bom moço e boa moça com os netos. Eu estou usando aqui um exemplo, tá? Eu poderia usar vários. E isso é um exemplo real que eu estou usando, tá certo? Poderia usar vários outros exemplos. Só para você entender como que isso acontece. Álvaro, tá, mas por que a reação dessa filha ou desse filho é essa?
Simples. Sentimento de impunidade, de desvalor, de desamparo e de incapacidade. A pessoa se sente incapaz de mudar a situação, porque ela queria ter sido apoiada na infância. Ela queria que a máscara caísse desse pai ou dessa mãe disfuncional. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. E ela teve que engolir seco, por assim dizer, a vida dela toda. E agora, que ela já é mais velha, que ela já tem filhos, e que esses filhos interagem com o vovô e com a vovó, ela percebe que perdeu a chance de ver a justiça, entre aspas, sendo feita. E o que fazer, Álvaro, nesse caso? Perdoar. Perdoar. Se você ainda não me acompanha, fica comigo aqui no canal. Vai lá no meu Instagram, né? Pega aqui o meu Instagram e acompanha as lives que eu faço na parte da manhã. Vira e mexe eu falo sobre vários assuntos, dentre eles perdão, compaixão, e também falo sobre abusos, falo sobre várias outras questões, parte financeira, enfim. E segue lá que você vai entender melhor esse contexto todo. Se você achar que eu devo trazer um vídeo falando sobre isso, comenta aqui. Se eu tiver uma quantidade legal de comentários, eu faço um vídeo falando sobre esse assunto. Você entende como tudo começa no trauma e depois isso vai se desdobrando para diversos desafios clínicos, para diversos problemas físicos? Para finalizar esse vídeo, eu vou colocar uma coisa aqui para você. A melhor forma, a melhor maneira que existe de você impedir ou diminuir em muito que doenças físicas atrapalhem, né, sejam desenvolvidas, melhor dizendo, por um emocional adoecido, a melhor forma de você fazer isso é cuidando de si mesma. Cuide do seu emocional. Eu sei que para a maioria das pessoas, fazer terapia, investir em terapia é algo que custa, e custa não é barato. Tem um bom preço, vamos dizer assim, um preço justo, né? Um preço justo, tá? Sendo assim, há muito tempo já eu construí o Terapia em Casa, que é literalmente uma série de sessões de terapia online, gravadas por mim, diretamente comigo, onde eu conduzo processos terapêuticos para ajudar os meus alunos pacientes, por assim dizer, a se libertarem de diversas dores, diversos desafios, inclusive de traumas emocionais. Inclusive de traumas emocionais. Eu vou deixar, vai aparecer aqui em cima o link para o treinamento Terapia em Casa, e vai ser o segundo link que eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com blindagem emocional narcisistas. Eu estou aumentando a garantia do Terapia em Casa de 7 dias para 30 dias, de tanto que eu confio nesse meu produto. De tanto que eu confio nessa terapia, nesses processos terapêuticos. É vitalício, não vence nunca. Uma vez que você adquiriu o Terapia em Casa, ele é teu pro resto da tua vida. E todas as atualizações subsequentes do Terapia em Casa também estarão incluídas no preço. Você pode pagar em 10 vezes sem juros. É um preço justo, bem justo, tá? É menos, o Terapia em Casa é menos do que uma sessão de 2 horas de terapia comigo. E você vai ter o Terapia em Casa para utilizar tantas quantas vezes você quiser ao longo de toda a tua vida, inclusive com pessoas da tua própria família. E se em 30 dias você passar pelos processos junto comigo e não tiver resultado, você pode pedir o teu reembolso. Você vai receber 100% do teu dinheiro de volta sem absolutamente nenhuma pergunta. Então eu convido você a fazer parte do Terapia em Casa, a se permitir cuidar da tua saúde emocional sem mais desculpas, porque agora não tem mais desculpa para não cuidar da própria saúde. Tá certo? É o convite que eu faço para você. Fez sentido esse vídeo? Espero que sim. Comenta aqui embaixo e eu vou deixar esses outros 3 vídeos que estão aparecendo aqui para ajudar você a entender cada vez mais a respeito de traumas. Inclusive vou deixar a live específica e exclusiva para assinantes para que você possa assistir também e se libertar de uma vez por todas de tudo isso que está causando dor e sofrimento para você. Te espero no próximo vídeo. Beijo no teu coração. Até mais, vagalume. Tchau.